queria dizer primeiro boa tarde a todos e contar que eu vou tentar trazer um pouco essa questão da educação por um outro viés, para a gente tentar entender por que a gente quer essa mudança na educação, né? A gente está falando muito de uma mudança necessária, a gente está falando muito de novas possibilidades. E por que a gente quer isso, né? Por que isso está entusiasmando tantas pessoas? E aí eu gosto muito dessa expressão, né? Perto da raiz firme das coisas. O que está se gestando no mundo hoje é uma mudança que pode chegar mais perto da raiz, né? Que pode chegar mais perto da essência das coisas. E a essência das coisas ela tá muito no descobrimento, né? De cada um. E eu gosto muito de uma história do Graciliano Ramos, que está num livro chamado Alexandre e Outros Heróis. E conta a história do Alexandre, um garoto que estava andando por uma mata, e aí ele vê uma onça, e ele sai correndo, e aí ele chega em casa, e aí ele conversa com o pai dele, fala: "Oi pai, tudo bem? Eu estava correndo lá de uma onça", e aí o pai fala: "Alexandre, olha no espelho, vê o que aconteceu com você". E aí o Alexandre vai lá no espelho, e ele se olha, e ele percebe que ele está sem o olho esquerdo. Ele perdeu o olho esquerdo na mata. E aí ele fica muito assustado, né? Porque perder um olho não deve ser nada fácil. E aí ele pensa: eu vou voltar, vou tentar resgatar esse olho perdido. Quando ele volta, ele começa a buscar, a investigar e tentar entender por onde ele tinha passado, até que ele consegue encontrar, numa clareira, o olho dele lá, em cima de um galho. Ele vai lá, pega o olho, passa o olho na manga da camisa para limpar um pouco, porque tinha algumas folhas no olho. E aí ele vai, fecha os olhos, na verdade fecha um único olho, né, que era o que ele tinha, e aí coloca o olho esquerdo, que ele tinha pego lá na mata. E aí é muito mágico esse momento, porque quando ele abre os dois olhos, ele percebe que ele cometeu um pequeno equívoco. Ele acabou colocando esse olho ao contrário, de um jeito atravessado. E aí quando ele abriu os dois olhos, ele passou a olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Ele passou a olhar uma abundância infinita, de dentro e de fora. E eu sinto que essa educação que tanto se quer construir, é essa educação que consegue olhar para dentro e para fora, né? Essa educação do olhar atravessado, essa educação que consegue chegar perto dessa raiz, dessa essência das coisas. E essa história, ela tem muito valor para mim porque, de alguma maneira, foi o fato de eu perceber a abundância que existe no mundo que me fez perceber a quantidade de coisas que eu podia e que eu posso fazer. Eu nasci numa área de Embu das Artes, em São Paulo, que é uma área periférica. Meus pais são imigrantes nordestinos, minha mãe costureira, meu pai pedreiro. E eu acho que uma coisa que acabou fazendo com que eu crescesse um pouco sufocado durante muito tempo foi essa interiorização de uma coisa menor, né? Por vários anos eu fiquei pensando: eu sou pobre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu chegava na escola e aí eu ia falar com o professor e o professor falava: olha, eu ainda vou ver você nas páginas dos jornais, mas nas páginas policiais. E ver esse tipo de coisa me fazia pensar: como assim, né? Que precariedade é essa? E aí, pouco a pouco, eu fui percebendo que tudo isso era uma escassez artificial, né? Totalmente artificial. Uma escassez inventada pelas pessoas que não estão percebendo a abundância que está instalada em todo lugar. E essa abundância, ela realmente está presente. Ela está presente na professora, por exemplo, que eu encontrei no 3º ano do ensino médio, que resolveu me dar um livro de literatura, um livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, meses antes de eu prestar vestibular. E essa professora sabia que esse livro não ia cair no vestibular, mas ela resolveu me dar o livro e ela resolveu sugerir que eu lesse como um presente mesmo, né? E eu sinto que isso, de novo, é um ato muito pequeno que traz abundância. E para falar de abundância, é só abrir o olho, né? Não precisa mais do que isso. Você abre o olho e você já encontra muita coisa. E logo que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu acabei, junto com outros amigos, criando um projeto que depois culminou no lançamento desse livro, Volta ao Mundo em 3 Escolas. E esse livro, ele conta histórias de escolas, de ONGs, de universidades que estão no Brasil
em outros 8 países, fazendo muitas inovações, fazendo muitos processos significativos acontecerem. A gente foi para outros países porque a gente sabe que hoje em dia o mundo é realmente o mundo da conexão, né? Por que não potencializar as conexões possíveis? Mas o fato de a gente ter ido fora não quer dizer que a gente não percebeu o que há no dentro, né? Muitas buscas foram feitas no Brasil e encontramos muitas coisas em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em vários outros estados. E tudo isso só provou que olhar de perto, tentar encontrar o que está próximo, a abundância que está próxima, acaba trazendo muitas respostas, muitos caminhos possíveis. E aí, a partir de agora, eu vou falar sobre 3 pontos principais que eu acabei aprendendo nessa jornada e que eu acabei aprendendo com os meus pais, com essa precariedade, com essa abundância que eu vejo no mundo, e acabei aprendendo também com um escritor, um pensador chamado Elias Canetti, que fala muito sobre o poder, que fala muito sobre poesia também. E eu vou dividir em 3 pontos, porque o que eu vou falar a partir de agora são as características que eu vi em educadores, em pessoas que estão tentando transformar a educação e o mundo ao seu redor, características muito fortes nessas pessoas. E características que eu penso que são muito importantes para as pessoas que querem criar algo de significativo no mundo hoje. Criar algo que realmente tem um valor compartilhado. E a primeira característica é essa de se aproximar do presente, se aproximar do próprio tempo. E o Elias Canetti ele faz uma metáfora muito interessante, que é a do cachorro. Ele fala de como a gente deveria se aproximar do nosso tempo, como se a gente fosse um cachorro mesmo, farejando os lugares, colocando o nosso focinho em todos os espaços que a gente encontrar, para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Tentar sentir, tentar entrar em contato com o que está acontecendo. E o contato ele só se faz se a gente vai, né? Precisa desse movimento de entrega. E eu acho que esse contato ele se dá, por exemplo, quando você está numa praça, e eu tenho uma história muito forte que aconteceu recentemente. Eu estava numa praça, numa área em que eu estou atuando agora, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, e eu estava simplesmente sentado com um amigo conversando sobre o nosso projeto, e apareceu um garoto de 12 anos, eu fui descobrir depois. Ele se sentou lá perto e apontou que tinha umas baratas no banco. Aí a gente ainda falou, olha só, tem umas baratas por aqui, mesmo assim a gente continuou por lá. E aí esse garoto pegou e falou assim, hoje eu ia trazer o meu skate para ficar andando aqui na praça, mas eu resolvi não trazer, eu vim para refletir. Eu falei, nossa, você veio para refletir? Me conta mais, né? O que você veio refletir aqui? E aí ele começou a contar que ele era um novo homem, aos 12 anos, porque ele tinha largado as drogas. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntei um monte de coisas. Apareceu um morador de rua nesse meio tempo, começou a conversar com a gente. Esse morador de rua tinha visto que esse primeiro garoto de 12 anos tinha deixado um livro do lado dele, no banco, meio jogado. Aí o morador de rua pegou o livro e falou, livro não se deixa jogado, livro se deixa assim. E colocou perto do coração. E aí, ao mesmo tempo, eu conversava com esse garoto de 12 anos e eu perguntei para ele, tem algum espaço que te traz alegria, né, que te traz felicidade? Porque ele estava dizendo que a escola era um lugar chato, e ponto. Ele deu muitos elogios para a igreja, que era um lugar que estava, de certa forma, apoiando ele bastante nesse movimento de mudança, e ele falou que um outro lugar no qual ele se sentia muito feliz era o palco. Eu perguntei o palco, olha só, por quê? Ele falou, porque eu gosto de cantar. E eu gosto de escrever música. Eu pergunto, mas e a escola? A escola está absorvendo alguma coisa disso? Não, a escola é chata. E aí eu acho que essa história ela é importante não só pelos elementos que esse garoto traz, mas porque, de novo, né, é essa aproximação da realidade. Eu só conversei com esse garoto porque eu estava lá como um cachorro mesmo, farejando tudo e tentando entender se alguém estava disposto a falar alguma coisa comigo. Um segundo ponto que é outra característica dessas que pode realmente fazer com que a gente faça um trabalho significativo, é essa de a gente se aproximar do presente e tentar entender o presente. Essa primeira que eu falei era se aproximar, e essa segunda é tentar entender. E eu gosto muito quando o Elias Canetti diz que esse entendimento, ele não é só o entendimento do superficial, né? Porque às vezes a gente está
transitando em vários mundos e transitando no mundo da inovação, da mudança, mas a gente ainda está vestindo muitas máscaras, né? Ainda existe muita mentira nesse mundo da inovação, nesse mundo da mudança. Às vezes existe mais uma maquiagem, né, que está tentando ser feita do que uma mudança real, que vai na raiz. E aí o Elias Canetti fala sobre o olhar que tenta entender o que há de universal, né? O que há de universal no presente. O que há que acontece hoje e que aconteceu ontem, que vai acontecer amanhã e que tem a ver com o humano, né? Porque tem um ser humano por trás desses processos todos que acontecem. E aí eu conto uma história que eu vi lá em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. O Vale do Jequitinhonha, boa parte de vocês deve conhecer como Vale da Miséria. Porque esse vale ele é divulgado na imprensa assim, né? Mas se você chega lá e começa a farejar o lugar, e começa a sentir o lugar com mais profundidade, você vai perceber que lá existe o Vale do Impodimento. Lá um dos educadores mais fortes da região é o Tião Rocha. E ele fala que o que acontece lá é impodimento, não é nem empoderamento. Porque lá eles conseguem absorver as potencialidades, né, de cada um. E aí aqui é uma foto do Ser Criança, que é um projeto tocado pelo Tião Rocha e toda a equipe dele, lá nesse Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, o CPCD. E lá no Ser Criança, as crianças elas aprendem a ler e a escrever de um jeito muito simples, a partir de uma proposta que veio de uma mulher que mora lá na região, a Dona Maria. Um dia o Tião estava conversando com a Dona Maria, e aí ele perguntou para ela, olha, Dona Maria, a senhora sabe alguma coisa, alguma habilidade, alguma ideia que pode ser compartilhada com os nossos meninos lá do projeto, para que eles aprendam alguma coisa? E a Dona Maria respondeu, meio assim, eu não sei de nada não, eu sou fraquinha, eu não sei. E aí o Tião, claro que você sabe alguma coisa, não é possível que você não saiba nada. E ela falou, olha, eu sei fazer um biscoito. E aí o Tião, me conta mais desse biscoito. E aí ela, olha, esse biscoito é um biscoito super simples, vai polvilho, leite, ovos, mistura tudo, e aí depois você coloca num saquinho, corta a ponta, faz umas caraminholas na bandeja, coloca no forno, tira e está pronto. E eu tinha, olha, que legal, né? Então dá para a gente usar essa receita lá no nosso projeto, dá para a gente pegar isso e mostrar para as crianças. E aí, quando o Tião estava saindo, essa mulher pegou e falou, olha, e tem uma coisa importante também, o nome do biscoito. O biscoito se chama Biscoito Escrevido. E aí o Tião, nossa, mas biscoito escrevido? Ela é, porque dá para escrever letra, número, dá para escrever o que quiser com esse biscoito. E aí hoje em dia, quando você chega lá no Ser Criança, você encontra as crianças no momento da biscoitada, que é o momento onde elas estão aprendendo a ler e a escrever de um jeito divertido. E aí tem até um fato bem interessante lá, que é um dia em que o José, na verdade, estava sentado lá, num degrau, perto do lugar onde estava acontecendo a biscoitada, ele estava meio triste, e aí o José, olha só, o João e o José, na verdade vocês vão entender porque que eu estou confundindo, porque os dois nomes têm 4 letras. O João ele foi conversar com o Tião Rocha, e o Tião Rocha, olha só, errei de novo, é porque são 4 letras. O José foi conversar com o Tião Rocha, e aí o Tião falou assim, mas por que você está triste, José? E aí o José, é porque você sabe, né, tem essa regra de a gente primeiro comer os biscoitos que são as letras do nosso nome, né? E o meu nome é José, 4 letras. Imagine o meu amigo, se chama Wellington. Imagina a quantidade de biscoito que ele vai comer, né? José João, 4 letras, muito difícil viver na biscoitada com esse nome. E aí o Tião pegou e falou assim, olha menino, você pode ir lá, você pode escrever o nome da sua tia, do seu avô, o seu sobrenome, o que for. O que eu acho simbólico no processo do CPCD, no processo da biscoitada, é que ele está pegando algo de universal na realidade, que é o saber popular. O Tião ele vai lá e bate na porta das pessoas que estão ao redor da escola e pergunta, o que vocês sabem que pode agregar para os nossos processos? E isso é não só tentando olhar e farejar o presente, mas é também tentar entender o que existe de profundo mesmo no presente, né? O que as pessoas trazem com elas que é realmente relevante, que pode realmente gerar trocas muito significativas. E aí eu falei sobre farejar esse momento atual, sobre tentar entender o que há de universal e significativo
no hoje. E agora eu vou falar sobre essa terceira característica, que é a gente negar esse mundo doente de um jeito criativo, criando. E aí aqui eu tenho um exemplo muito claro de escolas na Argentina. Essas escolas experimentais, elas têm uma dinâmica totalmente diferente. É um exemplo que nega toda essa burocracia que a gente tem hoje, criando algo muito relevante. Para vocês terem uma ideia, nas escolas experimentais não tem nada além de educadores e alunos. Eles não têm coordenadores, eles não têm merendeiras, eles não têm faxineiras, eles têm pessoas que juntas dividem tarefas, porque eles têm lá esse ponto do compartilhar. Lá se compartilha as tarefas, lá se compartilha o silêncio, lá se compartilha o aprendizado. Então, quando você chega lá, você vê uma estrutura totalmente diferente, sendo gestada, sendo gerida por pessoas que estão fazendo isso com qualidade, né? Não é algo que você chega lá e aí você encontra o educador todo sujo, lá no canto, fazendo as coisas e depois correndo para dar aula. Não é uma coisa assim. É uma coisa muito baseada mesmo nessa sensibilidade humana, né? De como que a gente consegue viver junto no espaço e dividir esse espaço com qualidade. E esse é o ponto. Como que a gente consegue negar esse mundo doente, que a gente sabe que está muito bem distribuído por aí, de um jeito criativo, né? E aí, já para ir me encaminhando para o final, tudo isso, de certa forma, se liga muito a uma percepção que é muito forte para mim, que ficou muito forte depois dessa jornada do livro e de toda essa jornada minha na educação, que é a seguinte: educação não é encher baldes, educação é acender fogueiras. Essa frase é uma frase que não tem um autor conhecido, mas que tem um significado muito forte, né? A educação que enche baldes é a educação daqueles que acreditam que existe alguém que sabe e existe alguém que não sabe. Existe alguém que vai jogar algo dentro do outro, né? E existe um balde que é menor que outro balde e dá para separar os baldes, dá para colocar um rótulo no balde. A educação do acendimento de fogueiras é essa que realmente vai na curiosidade, que realmente vai na paixão, né? Que realmente vai onde as pessoas realmente conseguem se conectar com elas mais profundamente, se conectar com os outros mais profundamente e perceber a capacidade delas, né? Porque a capacidade de cada um é muito grande. Quando eu estava na Índia, visitando uma escola pública lá, eu abri um livro e encontrei uma história muito, muito especial. Era a história de um coelho que estava passando também numa floresta, e aí ele encontrou um buraco, e ele olhou para o buraco e viu um sapo lá dentro. E esse sapo gritava, ele não conseguia sair do buraco de jeito nenhum. E aí o coelho falou: espera aí um pouquinho que eu vou buscar uma escada lá na minha casa, e aí eu volto, e aí você consegue se salvar. E aí, quando o coelho voltou, um tempo depois, que ele tinha ido lá na casa dele, super longe, buscar a tal da escada, ele chega, olha lá no buraco e não encontra mais nada, não encontra mais o sapo. Ele procura, e aí ele vê um sapo gritando lá do alto de uma árvore. Ele fala: como assim, sapo? 1 minuto atrás você estava aí dentro desse buraco, não conseguia sair, e agora você está lá longe. E agora eu preciso de uma corda, de alguma coisa para conseguir tirar daí. E aí o sapo falou: sabe o que aconteceu? Quando eu estava lá no buraco, uma cobra apareceu. E aí eu tive que juntar todas as minhas forças e dar um salto. O salto dos saltos, o salto maior que eu conseguisse fazer. E aí eu dei esse salto. E eu acho que esse ponto é muito importante, ele resume toda a minha fala. Como que a gente consegue perceber a nossa capacidade antes de uma cobra aparecer para morder a gente? Como que é possível descobrir o que dá para mudar no mundo sem esperar que o mundo entre em colapso, né? E descobrir isso de verdade, tocando a raiz das coisas e não só criando mais mentiras para a gente mesmo. E é muito importante a gente ficar ligado nisso. Não criemos mais ilusões, né? Já tem muita ilusão no mundo. Só para fechar, hoje em dia eu estou me dedicando bastante para um outro movimento, que se chama Movimento Entusiasmo. Eu acredito muito que é importante levar entusiasmo para a educação, compartilhar entusiasmo para que a gente junto consiga construir as coisas. E espero que vocês continuem entusiasmados e a gente consiga
construir algo junto, com um movimento muito intenso acontecendo na gente, olhando para fora e olhando para dentro ao mesmo tempo. Muito obrigado.